O clima é de expectativa máxima no ninho do urubu e também entre os torcedores que acompanham cada passo do Flamengo nesse momento decisivo da temporada. O assunto principal gira em torno do Mundial, um jogo que já nasce histórico antes mesmo de a bola rolar. Existe um peso simbólico muito grande envolvido desde a escolha do uniforme branco, que remete a uma conquista eterna do passado, até a preparação minuciosa comandada por Felipe Luiz, que tem aproveitado cada treino para ajustar detalhes, observar comportamentos e tentar extrair o máximo de um elenco que chega inteiro, sem desfalques e extremamente focado. A programação foi montada com cuidado, respeitando horários, intensidade e recuperação, mostrando que nada está sendo deixado ao acaso. O ambiente é de concentração total, mas também de confiança, daquela confiança silenciosa que se constrói no dia a dia, longe das câmeras, com conversa franca, treino forte e liderança dentro do vestiário. Felipe Luiz, que conhece o peso desse tipo de jogo, tem sido bastante claro com o grupo sobre a importância de manter a cabeça no lugar. Mundial não permite erro, não aceita distração e pune qualquer vacilo. Por isso, os treinos têm sido intensos, mas também muito táticos, com ênfase em posicionamento, transição e leitura de jogo. O elenco tem respondido bem, e isso passa segurança para o torcedor que acompanha de longe, mas sente que o time está preparado emocionalmente para enfrentar um adversário poderoso. A presença maciça de rubro-negros no local da partida reforça ainda mais esse sentimento de que o Flamengo não estará sozinho em nenhum momento, nem antes, nem durante, nem depois do jogo. Enquanto o foco total está no Mundial, outros assuntos inevitavelmente surgem nos bastidores e movimentam o noticiário. Um deles envolve o nome de Gabriel Barbosa, que vive uma fase extremamente complicada longe do Flamengo. A passagem pelo Cruzeiro tem sido marcada por frustração, cobrança pesada e episódios que abalaram ainda mais sua relação com a torcida local. A eliminação recente, definida nos pênaltis, escancarou um momento delicado de confiança, justamente em um fundamento que sempre foi tratado como uma das maiores virtudes do atacante. O erro decisivo gerou revolta, críticas e um clima insustentável, culminando em protestos e pedidos públicos por sua saída. É um contraste enorme quando se olha para o que poderia estar vivendo. Caso tivesse seguido outro caminho, em um ambiente onde se sentia valorizado, com um treinador que acreditava no seu futebol e com um elenco que o conhecia profundamente. A situação de Gabriel Barbosa serve quase como um retrato cruel de como o futebol pode mudar rapidamente. Em pouco tempo, o status de protagonista dá lugar à desconfiança, e a pressão passa a ser diária. Com mudanças no comando técnico sendo especuladas e um ambiente instável, o futuro do atacante se torna cada vez mais indefinido. Para o Flamengo, o assunto fica mais como uma reflexão distante, já que o clube vive outro momento, outra realidade e outra prioridade, totalmente voltada para uma decisão que pode entrar para a história. Falando em futuro, outro tema que chama a atenção nos bastidores rubro-negros é a situação de José Botto. O dirigente ganhou enorme prestígio pelo trabalho realizado, tanto na montagem do elenco quanto na condução de negociações estratégicas, contratações cirúrgicas. Equilíbrio financeiro e valorização de ativos colocaram seu nome novamente no radar do futebol europeu. O detalhe que pesa é a proximidade do fim do contrato, o que naturalmente gera especulações e movimentações nos bastidores. O Flamengo sabe da importância de manter uma estrutura sólida fora de campo.
especialmente em um momento em que decisões grandes estão sendo tomadas dentro das quatro linhas. A possível saída de José Boto não é tratada como algo simples. Existe o reconhecimento de que seu conhecimento do mercado internacional e sua capacidade de negociação elevaram o patamar do departamento de futebol. Ao mesmo tempo, o clube entende que o Mundial acaba influenciando diretamente no ritmo dessas conversas, já que o foco total está no desempenho esportivo imediato. Qualquer definição tende a ficar para depois, quando o cenário estiver mais claro e as prioridades reorganizadas. Ainda assim, o interesse externo reforça a ideia de que o Flamengo hoje não chama a atenção apenas pelos jogadores, mas também pela forma como é gerido. E quando o assunto é jogador, inevitavelmente o nome de Arrascaeta surge como um dos mais comentados. O camisa 10 vive um momento espetacular, talvez o mais consistente de toda a sua trajetória com a camisa rubro-negra. Atuações decisivas, liderança técnica e uma identificação cada vez maior com o clube e com a cidade fazem dele um dos pilares desse time. Não é surpresa que clubes do exterior observem de perto tudo o que ele tem feito. O futebol internacional está sempre atento a quem desequilibra, a quem decide jogos grandes, a quem aparece nos momentos mais pesados. Apesar do interesse que surge, o cenário aponta para uma permanência tranquila. Arrascaeta está adaptado, feliz, com contrato renovado e vivendo um momento pessoal especial ao lado da família. Suas declarações sempre caminham no sentido de continuidade, de construção de história e de vontade de seguir competindo em alto nível pelo Flamengo. Para o torcedor, é importante entender que sondagens fazem parte do jogo, especialmente quando se trata de um atleta desse nível. Entre o interesse e uma eventual saída, existe um caminho longo, cheio de variáveis, e nada indica uma mudança imediata. Tudo isso acontece enquanto o Flamengo se prepara para entrar em campo em uma das partidas mais importantes de sua história recente. O elenco sabe do tamanho da responsabilidade. A comissão técnica demonstra segurança no trabalho realizado e o torcedor sente que há algo especial sendo construído. O Mundial não é apenas um jogo, é a chance de reafirmar uma identidade, de marcar uma geração e de escrever mais um capítulo inesquecível na trajetória do clube. Em um momento em que cada detalhe, cada escolha e cada decisão pode fazer toda a diferença. Enquanto o Flamengo se aproxima do dia mais aguardado da temporada, a atmosfera ao redor do clube ganha contornos ainda mais intensos. Não é apenas uma final, é um jogo que carrega história, expectativa e uma carga emocional enorme para quem veste a camisa e para quem acompanha das arquibancadas ou de casa. A preparação não envolve só o campo, mas também o mental. E isso fica claro nas conversas internas e na postura do elenco. Há um entendimento coletivo de que o adversário tem qualidade, investimento e nomes de peso. Mas também existe a convicção de que o Flamengo sabe jogar esse tipo de partida, sabe competir sob pressão e sabe crescer quando o desafio exige algo a mais. Felipe Luiz tem trabalhado muito essa leitura de jogo, principalmente no que diz respeito à intensidade e ao controle emocional. Jogos desse porte costumam ser decididos em detalhes. Em uma bola parada, em um erro mínimo de posicionamento ou em uma escolha mal feita sob pressão. Por isso, o treinador tem batido na tecla da concentração total, do primeiro ao último minuto, sem permitir oscilações. O grupo tem respondido com maturidade e jogadores mais experientes assumem um papel fundamental na transmissão dessa mensagem.
orientando os mais jovens e ajudando a manter o equilíbrio dentro de campo. O elenco chega completo, algo que nem sempre acontece em momentos tão decisivos. Ter todas as peças à disposição dá ao treinador mais opções estratégicas e aumenta a confiança do grupo. A disputa por posição nos treinos eleva o nível de competitividade interna e cria um ambiente saudável, onde todos se sentem parte do processo. Essa união é visível, seja nas atividades, seja nos momentos de descanso, mostrando um time conectado com um objetivo comum. Paralelamente a isso, o noticiário segue girando em torno do Flamengo, refletindo o tamanho do clube e a atenção que ele desperta. A situação de José Boto continua sendo acompanhada de perto, principalmente porque seu trabalho virou referência. O interesse de clubes europeus não surge por acaso, mas como consequência de resultados concretos, planejamento e decisões acertadas. Dentro do Flamengo, existe o entendimento de que manter uma gestão forte é tão importante quanto ganhar títulos, especialmente em um cenário de futebol cada vez mais competitivo e globalizado. A definição sobre o futuro do dirigente passa, inevitavelmente, pelo momento esportivo. O Mundial acaba funcionando como um ponto de pausa nessas discussões, uma espécie de linha divisória antes de decisões importantes. O clube sabe que precisará agir com inteligência, seja para renovar e manter a continuidade do trabalho, seja para se preparar para uma eventual mudança. O que fica claro é que o Flamengo hoje se posiciona como protagonista também fora das quatro linhas. Algo que poucos clubes conseguem sustentar. No meio disso tudo, Arrascaeta segue sendo um dos símbolos desse Flamengo dominante. O uruguaio parece jogar com leveza, mas ao mesmo tempo com uma responsabilidade enorme. Ele entende o peso da camisa 10, entende o que o torcedor espera e responde dentro de campo com futebol, entrega e protagonismo. O interesse externo é quase uma consequência natural desse desempenho. Clubes observam, analisam números, impacto em jogos grandes e liderança técnica, e Arrascaeta entrega tudo isso com regularidade. O mais importante, porém, é o desejo do jogador de seguir fazendo história. A relação construída com o clube, com a cidade e com a torcida cria um vínculo que vai além de propostas ou sondagens. Para o Flamengo, manter um jogador desse nível não é apenas uma questão esportiva, mas também simbólica. Representa a continuidade de um projeto vencedor, baseado em identidade, qualidade técnica e ambição. O torcedor, por sua vez, vive dias de ansiedade e esperança. A movimentação de rubro-negros chegando ao local da partida reforça a sensação de que o Flamengo estará empurrado por uma multidão, mesmo longe de casa. Esse apoio faz diferença, especialmente em jogos equilibrados, onde a energia vinda das arquibancadas pode mudar o rumo da partida. A camisa branca, carregada de significado, adiciona ainda mais emoção a esse cenário, conectando passado e presente em um único momento. Dentro de campo, o desafio será transformar toda essa expectativa em desempenho. Controlar o jogo quando possível, saber sofrer quando necessário e ser letal nas oportunidades que surgirem. O Flamengo sabe que não pode desperdiçar chances, porque em um jogo desse tamanho, elas costumam ser raras. Cada ataque, cada disputa, cada decisão precisa ser tomada com convicção e coragem. O que se percebe é um clube alinhado, focado e consciente do que está em jogo. A comissão técnica, o elenco e a torcida parecem caminhar na mesma direção, criando um ambiente propício para algo grande. Não se trata apenas de levantar mais um troféu,
mas de reafirmar o Flamengo como uma potência mundial, capaz de enfrentar qualquer adversário, em qualquer palco, com personalidade e futebol. O apito inicial se aproxima e, junto com ele, cresce a certeza de que esse jogo ficará marcado na memória de quem vive o Flamengo intensamente, porque momentos assim não acontecem todo dia e exigem grandeza para serem conquistados. Enquanto a contagem regressiva para o jogo segue, cada detalhe da preparação ganha importância. A logística, alimentação, descanso e recuperação física estão sendo acompanhados de perto, garantindo que nenhum fator externo atrapalhe o desempenho em campo. Felipe Luiz tem cuidado para que a rotina dos jogadores seja a mais próxima possível da ideal, evitando desgaste desnecessário e mantendo o foco absoluto no objetivo maior. Os atletas, por sua vez, demonstram comprometimento e profissionalismo, sabendo que estão diante de uma oportunidade histórica, daquelas que definem carreiras e consolidam legados. O clima entre os torcedores também é um reflexo dessa expectativa. Redes sociais, fóruns e grupos de mensagens fervilham com análises, palpites e expressões de apoio. Muitos acompanham cada treino, cada declaração, como se estivessem lado a lado com o time. Esse engajamento cria uma energia única, que viaja milhares de quilômetros e chega até o elenco, reforçando a responsabilidade e, ao mesmo tempo, oferecendo motivação extra. É a torcida se tornando parte ativa da história que está prestes a ser escrita, um elemento intangível, mas decisivo em partidas de alto nível. Ao mesmo tempo, a atenção da mídia internacional sobre o Flamengo mostra que o clube não é apenas um gigante nacional, mas um protagonista no cenário global. Cada movimentação, cada decisão e cada resultado são acompanhados de perto, e isso aumenta a pressão sobre jogadores e comissão técnica. No entanto, essa visibilidade também reforça o prestígio do clube e a importância de consolidar o sucesso em campo. Saber que o mundo inteiro está observando exige ainda mais maturidade, foco e qualidade. E o Flamengo parece estar pronto para transformar essa pressão em combustível para uma apresentação histórica e memorável. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O burburinho que tomou conta dos corredores do futebol brasileiro ganhou contornos de novela e, ao mesmo tempo, de sonho realizado. Entre sussurros de bastidores, mensagens atravessadas e olhares desconfiados, a informação corre solta. Casemiro teria dito não ao velho continente para vestir o rubro-negro. O volante multicampeão, acostumado aos maiores palcos da Europa, passa a ser o nome mais comentado em mesas redondas, grupos de torcedores e salas de dirigentes, como se a simples possibilidade já fosse suficiente para mudar o clima do campeonato. A notícia, tratada inicialmente como rumor exagerado, ganhou força à medida que fontes próximas ao jogador confirmam o desejo de voltar ao país e se reconectar com a atmosfera que o revelou. A ideia de jogar em um estádio lotado, com pressão diária e protagonismo absoluto teria pesado mais do que a continuidade em ligas estrangeiras. No Flamengo, Casemiro não seria apenas mais um reforço, mas um símbolo de ambição e de um projeto que busca impacto imediato dentro e fora de campo. Internamente, comenta-se que o clube agiu em silêncio, evitando o leilão midiático e apostando na identificação do atleta com o desafio. A diretoria, conhecida por movimentos estratégicos, teria apresentado um plano esportivo capaz de seduzir até mesmo um jogador acostumado a decisões de Liga dos Campeões.
O elenco receberia não só um volante de marcação forte, mas um líder com experiência rara no futebol nacional atual. Entre os torcedores, a reação mistura euforia e incredulidade. Há quem trate o acerto como um divisor de águas, daqueles que mudam a percepção internacional do futebol brasileiro. Outros preferem cautela, lembrando que grandes retornos também carregam expectativas gigantes. Ainda assim, o nome de Casemiro ecoa como um aviso aos rivais. Algo grande está se desenhando. Se antes era apenas especulação, agora o rumor soa cada vez mais como realidade concreta, daquelas que transformam o campeonato antes mesmo da bola rolar. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!